Os Estados Unidos está sendo dividido intencionalmente. Faça sua escolha: raça, etnia, status social, opiniões políticas e por muitas outras razões infinitas. Isso é fácil de ver e, como muitos sabem, uma casa dividida não pode subsistir. No entanto, e mais importante, há uma profunda divisão dentro do corpo de Cristo, os crentes no Filho unigênito de Deus. É uma questão importante onde muitos se encontram de um lado ou do outro. E mais uma vez, isso é intencional. Mas essa divisão é de Deus, como você verá em breve. Este tópico pode ser completamente novo para você, pois possivelmente um amigo ou membro de família compartilhou isso com você, para ajudá-lo a entender melhor. Independentemente de como você chegou aqui, é por um propósito. Hoje você verá por que muitos de nós somos chamados para fora do cristianismo convencional e de suas tradições. Decidimos seguir verdadeiramente nosso Salvador da maneira que as Escrituras de fato nos dizem. Temos um verdadeiro desejo em obedecer às leis eternas de nosso Pai, os seus preceitos, os dias sagrados e os seus mandamentos, ou seja, suas instruções para a vida, a Torá, se preferir. Enquanto alguns podem pensar que isso seja andar para trás, não poderíamos discordar mais com tal afirmação. Isso será explicado rapidamente, não por palestras ou palavras sofisticadas, mas pela autoridade da sua palavra viva. Fomos rotulados pelos seguintes nomes: Movimento das Raízes Hebraicas, os Observantes da Torá, os Judaizantes, Legalistas, Hereges e muito mais. E estamos simplesmente dando o nosso melhor para sermos seguidores do caminho, da verdade e da vida. Por favor, tenha em mente que as informações de hoje mal tocarão a superfície da inumerável quantidade de evidências. Mas, em uma tentativa de manter isso curto, abordaremos alguns dos princípios básicos. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Alguns dirão que a lei é uma escravidão ou pesada, principalmente devido a algo que Paulo escreve em Gálatas 5. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Tanto as faculdades bíblicas quanto os seminários ensinam que essa liberdade veio da lei e que a escravidão é a lei. No entanto, não encontramos nada nas Escrituras que apoie isso. Acho muito interessante que no capítulo anterior, Paulo declara o que era essa escravidão. Assim também nós, quando éramos meninos, andávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. A lei trata-se dos rudimentos do mundo? Dificilmente. Um pouco mais adiante, no capítulo 4, também vemos isso. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Eu lhes pergunto humildemente, uma vez que Paulo foi designado para levar o evangelho aos gentios ou incrédulos, se preferir,
Como é possível que esses homens e mulheres estejam voltando para a lei de Deus se nunca a tiveram antes? Não faz o menor sentido. No entanto, isso é ensinado como fato até os dias de hoje. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode parecer que a lei seja pesada se você tiver amor pelo mundo e pelas coisas que nele estão contidas. Mas a maioria não tem ideia de que Jesus, Yahushua, está se referindo a Deuteronômio 30. Se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Minha pergunta para você: depender significa substituir ou tomar o lugar? De jeito nenhum. Dê uma olhada neste breve gráfico para ver o que a palavra depender realmente significa. Na minha humilde opinião, estamos vendo uma divisão que Yahuwah, nosso Pai, nosso próprio Criador, está conduzindo: os sábios e os tolos. Lembre-se do que o nosso próprio Salvador disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Irá chegar um dia em que uma separação ocorre e uma porta se fecha. Esta é a porta da Nova Jerusalém no reinado milenar, e nem todos conseguem entrar, como aprendemos na parábola do rei, do casamento e dos convidados. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Alguns de vocês podem estar pensando: e quanto ao versículo que afirma em muitos lugares: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O reino de Deus está próximo, e o que estamos discutindo hoje não é a segunda morte, nem é a salvação que muitos pensam. Todo aquele que invocar o nome de Jesus e Yahushua HaMashiach será salvo da segunda morte. Aleluia! A segunda ressurreição não acontece até depois do reinado milenar de 1000 anos. Seremos reunidos de todos os cantos da terra, e este é o mesmo evento de que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus,
Hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-lo do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês, face a face, como entrei em juízo com os pais de vocês nos desertos do Egito. Assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, vemos que todos estão reunidos, mas nem todos entram. Jesus e Yeshua disse o mesmo? Sim. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O sensato de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Novamente, vemos uma porta sendo fechada. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Lembra do que acabamos de ler na parábola das prudentes e das insensatas? E ele disse: Não vos conheço. Você verá o mesmo em Mateus 7, que esclarece o que estava faltando. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade é definida como quebrar e transgredir a lei. Continuando. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Assim, podemos ouvir as próprias palavras de nosso Salvador e ser comparados a um homem sábio e prudente. Ou podemos ouvir as doutrinas de homens que dizem que estamos divididos e não ouvimos as palavras do nosso Salvador porque elas são para os, abro aspas, judeus, fecho aspas, apenas. Cabe a você decidir. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui está outra testemunha que confirma, e tenha em mente que o segundo livro de Esdras foi incluído na Bíblia King James de 1611, nas Bíblias de Genebra de 1520 e de 1599, e só foi removido das Escrituras no final do século XIX. Ai dos que pecam e não obedecem aos meus mandamentos, diz o Senhor. Não os pouparei. Afastem-se, filhos infiéis.
Não poluam o meu santuário, porque o Senhor conhece todos os que transgridem contra ele. Portanto, ele os entregará à morte e ao matadouro, pois agora as calamidades vêm sobre toda a terra, e vocês permanecerão nelas, porque Deus não te livrará, porque pecaste contra ele. Por favor, perceba que nenhum de nós diz que você deve guardar a lei para ser salvo, mas de acordo com o nosso Messias e muitas outras passagens, nem todos entrarão no reino, e nem todos governarão e reinarão com ele por 1000 anos. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembre-se, Pedro nos advertiu que muitos usariam as palavras de Paulo incorretamente. Parece especialmente desenfreado hoje em dia, porque a maioria nem conhece as escrituras nas quais o Novo Testamento foi fundado. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por elas serais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem como fazem com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos estejais juntamente arrebatados, e decaiais da vossa firmeza. Muitos citam Atos 15 como fundamento para uma doutrina que rejeita a lei. Por favor, perceba que os discípulos tiveram que começar de algum lugar com os novos convertidos. Assim como hoje, se apregoarmos ao incrédulo que se arrependa e creia no Evangelho de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, dizemos a eles que devem fazer tudo de uma vez? Ou eles aprenderiam enquanto continuassem na fé e conforme o Espírito Santo os guiasse? Esta é a mesma situação, e como vemos no versículo 21, que confirma que os novos convertidos ouviriam a mensagem semanalmente sobre a lei durante o sábado e continuariam a crescer. Por isso julgo que não se devem perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das prostituições, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada sábado é lido nas sinagogas. Os apóstolos tinham que começar de algum lugar. Eu não posso falar por todos os que observam e pregam a Torá, mas estou longe de ser perfeito e sei que a perfeição foi encontrada somente em nosso Salvador. Mas isso significa que não nos esforçamos por isso? Deus me livre! Isso seria contra os ensinamentos de Yahushua, Jesus Cristo, nosso Salvador. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no Sheol, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele merece cada grama do nosso esforço.
Muitos de nós estamos despertando e nos libertando dos ensinamentos dos verdadeiros fariseus, como normalmente somos rotulados, que pregam tradições feitas pelo homem, que contradizem os verdadeiros ensinamentos de nosso Redentor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ouça, sabemos que nenhum de nós pode manter-se perfeito. Nós entendemos e concordamos completamente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo algum. Antes, estabelecemos a lei. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, o sem lei, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. As Escrituras definem a verdade de duas maneiras. Respondeu-lhe Jesus e Yahushua: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A tua justiça é justiça eterna. A tua lei é a verdade. Uma vez que Jesus, Yahushua, é a palavra inteira, ele é ambas as definições. Então acreditamos que seja a hora de seguir a palavra toda. Levaria muito tempo para explicar cada feriado pagão que foi misturado ao cristianismo e ao mundo, feriados como o Natal, a Páscoa e outros, mas simplesmente deixarei alguns links para que você possa fazer sua própria pesquisa. Esta parte é difícil, pois a maioria de nós cresceu curtindo tais feriados. Felizmente, eles não são apenas antibíblicos, mas estão em oposição direta e são como um tapa na cara de nosso Pai. Muitos de nós estamos descartando esses dias pagãos em favor dos 7 dias santos bíblicos separados pelo nosso Criador, que não são feriados judaicos como comumente ouvimos, mas são os tempos designados por nosso Pai. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis. É o sábado do Senhor em todas as vossas habitações. São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Quanto à Assembleia, haverá um mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei,
E uma mesma ordenança haverá para vós e para o estrangeiro, que peregrinar convosco. Mesmo com isso dito, a maioria não tem ideia que eles foram enxertados na casa de Israel. Somos ensinados que há uma separação entre a Igreja e Israel, especialmente com a confusão em torno do Estado de Israel de 1948 e os judeus que vivem lá. Esses dois conjuntos de escrituras mal tocam nesse tópico e deixarei links para um estudo mais aprofundado para testar isso por si mesmo. Mas por favor, considere. Pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se, pois, de Cristo sois, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A casa de Israel. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Mais uma vez, isso mal arranhou a superfície do assunto. Oro para que essa mensagem te encontre bem e que você teste todas essas coisas. Em nome de Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach. Amém.